A campanha para as eleições europeias começa dentro de dias, terá acompanhamento diário aqui na RDP África, como nos outros canais da Rádio Pública Portuguesa, já depois desse maio, que foi mês da Europa, no continente e mais além. 9 de maio marca, de facto, o aniversário da histórica Declaração Schuman. Na próxima hora, analisamos, como disseste, os direitos humanos e o desenvolvimento global, de papel para o Parlamento Europeu, debate promovido pela ACEP e ao qual a RDP África se associa, desde logo com esta transmissão em direto e ainda hoje também em vídeo nas plataformas da RDP África e da Associação para a Cooperação entre os Povos. Convidamos a eurodeputada socialista Isabel Santos, membro do Parlamento Europeu durante muitos anos, membro da Subcomissão de Direitos Humanos do Parlamento, também o investigador angolano Fernando Pacheco, fundador da ADRA, Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, e o presidente da Liga dos Direitos Humanos, a Liga Guineense dos Direitos Humanos, Boubacar Touré, que tem estado na frente da atualidade no seu país. O debate conta também com a participação da presidente da ACEP, Fátima Proença. Bem-vindos todos a esta hora, um pouco menos de debate sobre o papel do Parlamento Europeu nesta Europa que tem como pilares a liberdade, a democracia, a igualdade, o Estado de Direito, a promoção da paz e da estabilidade. Parecem pilares tão difíceis de atingir neste mundo tão conturbado. E começo precisamente por Isabel Santos. Em Estrasburgo e em Bruxelas, como se sentiu um eurodeputado perante este mundo em transformação e perante tantos desafios? Boa tarde. Senti-me verdadeiramente desafiada durante estes 5 anos, não foi durante muitos anos, foram só 5, foi só um mandato. Mas foi um mandato realmente muito intenso, porque o debate em matéria de direitos humanos foi um debate intensíssimo ao longo deste período. Acompanhamos o desenvolvimento de diversos acordos de cooperação ao nível económico e outros, com diversos países em diversos pontos do globo. E as questões de direitos humanos, do Estado de Direito e da democracia estão sempre muito presentes em todos estes acordos. São uma preocupação central, porque a União Europeia não é só uma comunidade com interesses económicos ou geopolíticos, pura e simplesmente. É também uma comunidade que assenta em valores, e entre esses valores estão a defesa do Estado de Direito e a defesa dos direitos humanos. Por isso é sempre um tema muito importante e alvo de um acérrimo acompanhamento por parte do Parlamento Europeu. Este Pacto das Migrações e as notícias mesmo desta semana sobre a forma como se negocia também a vidas de pessoas que buscam chegar à Europa em busca de melhores condições de vida. Como é que a deixa? É uma preocupação muito grande, se me permite. É uma preocupação muito grande porque esta tendência à externalização da responsabilidade naquilo que tem a ver com as migrações e asilo e aos diferentes acordos que se têm vindo a desenvolver com diversos países, tem-nos levado a ter uma preocupação crescente que nós manifestamos ao longo do mandato, que eu manifestei muitas vezes, e o relatório que foi recentemente, há cerca de 2 dias, publicado pelo El País, veio trazer a público mais uma denúncia pungente e muito preocupante do que está a acontecer, porque a União Europeia, nesta tentativa de externalização, de resolução do problema, de contenção dos movimentos migratórios, tem feito acordos com alguns Estados que não são propriamente Estados que tenham um recorde muito recomendável em matéria de cumprimento dos direitos humanos. E isso deixa-nos muito intranquilos e pelo que tem vindo a lume com sérios e fundados motivos. Não é? E perante uma Europa com uma clara deriva à direita, com o avanço de ideias extremistas, adensa ainda a sua preocupação? Adensa muito mais, porque são exatamente esse tipo de grupos políticos que têm fomentado este tipo de deriva. Veja-se o que acontece com a Itália, veja-se com o que acontece com a direita no poder na Grécia e noutros países, que são realmente blocos ideológicos que têm uma atuação
diante da temática das migrações, que não é nada construtiva, pelo contrário, e nada respeitadora dos direitos humanos. Senhora Doutora, sei que está um pouco adoentada, mas pedia-lhe que permanecesse um pouco mais connosco, porque precisamente nesta linha dos direitos humanos temos connosco Boubacar Touré, jurista, ele é o presidente da Liga dos Direitos Humanos, tem falado tantas vezes nos últimos dias aos meios de comunicação social pelos piores motivos, neste momento permanecem nas celas da 2ª Esquadra 9 dos elementos que organizaram uma marcha pacífica no passado sábado. Um deles é jurista, também é jornalista. Sabemos, sabe a Liga, que foram violentamente espancados e, Boubacar, boa tarde, têm sido dias extremamente difíceis e hoje também essa notícia de que vai ser adiada a audiência a estas pessoas. Sim, muito obrigado e obrigado os meus cumprimentos aos colegas neste debate. Sim, tem sido uma situação extremamente difícil. Nós ainda hoje assistimos mais um rude golpe nos esforços com vista à libertação dessas pessoas que nós consideramos sequestradas pelo Estado da Guiné-Bissau. O tribunal, o juiz de instrução criminal tinha agendado hoje uma sessão de audiência que visa discutir os contornos da detenção que nós consideramos ilegal, mas sem qualquer motivo plausível, o tribunal decidiu adiar esta audição, alegando que o Ministério do Interior não enviou os detidos para esta sessão. Portanto, isso significa para nós uma afronta ao Estado de Direito. Significa que o governo, através do Ministério do Interior, está a obstruir a atividade judicial e o que constitui um ato de crime previsto e punível na nossa legislação penal. Mas tudo isso não são comportamentos não surpreendentes, porque enquadram-se numa estratégia global deste regime, altamente insensível a questões dos direitos humanos, que, no fundo, é ignorar todas as leis, todo um quadro jurídico que orienta as atuações das autoridades num contexto de democracia e Estado de Direito e enveredar-se pelas arbitrariedades, pelo absolutismo, pelo desprezo total às normas democráticas, aos direitos humanos e nesse contexto é que o governo decidiu, digamos assim, suspender o exercício das liberdades fundamentais, entre elas a liberdade de manifestação. Portanto, um governo Boubacar saído de um governo de iniciativa presidencial que foi composto, escolhido pelo Presidente da República depois de ter dissolvido, e dizem vários constitucionalistas, o Parlamento, a Assembleia Nacional da Guiné-Bissau, fora dos prazos previstos, ou seja, não poderia fazê-lo, de acordo com vários especialistas em constitucionalismo, e, no entanto, o senhor embaixador da União Europeia, nos últimos dias inaugurou algumas obras, acompanhado pelo primeiro-ministro deste executivo de iniciativa presidencial, Rui de Barros, e perante o silêncio tanto da União Europeia, como da CPLP, como da CEDEAO, como das Nações Unidas. O que é que sentem também os ativistas dos direitos humanos na Guiné-Bissau perante a forma como está a ser ou não acompanhado o processo, sendo que estas marchas foram promovidas pela Frente Popular, uma plataforma não partidária? De facto, nós temos registrado esse silêncio com alguma mágoa, alguma tristeza, porque os valores que estão em causa neste momento na Guiné-Bissau, as liberdades, a democracia, o Estado de Direito, são valores fundadores das organizações internacionais, por exemplo, a União Europeia, as Nações Unidas, a CPLP, etc. Mas o que nós temos assistido é quase uma espécie de um pacto de silêncio da parte da comunidade internacional nos últimos 4 anos perante as imensas atrocidades, atropelos à democracia, aos direitos humanos que têm acontecido. Nós assistimos aqui vários casos de raptos de
e espancamentos brutais dos jornalistas, cidadão comum, perpetrados por um grupo de milícias criados pelo regime. Tudo isso, essas organizações permaneceram e continuam em silêncio. Nós ainda nesta semana nós entramos em contato com várias organizações internacionais, entre eles a União Europeia, as Nações Unidas, para nos ajudarem a pressionar o governo da Guiné-Bissau para assumir as suas obrigações internacionais. Portanto, em série de convenções e tratados, mas até hoje, até esta altura, não houve, por enquanto, nós não sentimos nenhuma reação pública e nenhum contacto diplomático, pelo menos do nosso conhecimento, aconteceu para tentar ajudar a obter a libertação dessas pessoas. Portanto, é lamentável isso, porque nós pensamos que essas organizações, como é óbvio, têm a obrigação de fazer cumprir esses valores nas suas relações bilaterais e multilaterais com o Estado da Guiné-Bissau. Infelizmente, isso não está a acontecer e, pelo contrário, nós assistimos a alguma cumplicidade, alguma colaboração institucional até reforçada entre essas organizações e atuais autoridades e como é óbvio, praticamente são ilegítimas, salvo o Presidente da República, porque neste momento na Guiné-Bissau todas as instituições democráticas foram amordaçadas, a Assembleia Nacional Popular foi dissolvida inconstitucionalmente, o governo foi demitido, criaram um governo de iniciativa presidencial, o Supremo Tribunal de Justiça foi assaltado por homens armados. Até hoje ninguém sabe que obrigaram a demissão do seu presidente. Portanto, é um contexto de amordaçamento das instituições democráticas, é um contexto de ilegalidade, é um contexto de atropelos aos princípios democráticos e ao Estado de Direito, que de facto devia obrigar a alguma reação, a alguma movimentação, alguma concertação, digamos assim, da comunidade internacional para pressionar o atual regime face a esses atropelos. Boubacar Touré, o presidente da Liga, visivelmente desalentado com a forma como o silêncio tem estado a cobrir aquilo que acontece na Guiné-Bissau. É evidente que, em conjunto, as instituições e os países da União Europeia são o principal doador em matéria de ajuda e cooperação ao desenvolvimento e, apesar disto, doutora Isabel Santos, acontece este silenciamento daquilo que vai menos bem nestes países, apesar, obviamente, e possivelmente também em linha com a crescente aposta da China e também da Rússia, sobretudo nos últimos meses, no continente africano, especificamente. Sim, essa crescente aposta e esse crescente ganhar de terreno por parte da China e por parte da Federação Russa criam um sério problema em termos de espaço diplomático de intervenção à União Europeia, porque não é pouco usual, é até bastante usual alguns destes países, quando se discute a cooperação, a dada altura dizerem, pois, mas a China e a Rússia cooperam connosco, sem nenhuma cláusula de direitos humanos, sem nenhuma cláusula de democracia ou de Estado de Direito. E há aqui, neste momento, um espaço de competição geopolítica muito difícil de gerir. No entanto, eu gostaria aqui de fazer só um ponto ainda em relação àquilo que foi dito. O facto de a delegação da União Europeia ter participado em alguns atos oficiais e o facto de se falar no silêncio dessa delegação, eu não sei se terão sido desencadeadas iniciativas diplomáticas de conversação com as autoridades do país. Não posso ajuizar neste momento, não tenho dados para falar sobre isso. Mas tenho uma certeza que há neste momento, e isso sempre existiu, e eu fui muito crítica em relação a essa matéria, por vezes um certo entorpecimento da ação diplomática em defesa dos direitos humanos, das liberdades e garantias e do Estado de Direito nos diferentes países, e Guiné-Bissau não será
seguramente um caso diferente de muitos outros. É algo contra o qual nós nos temos insurgido diversas vezes, tanto eu como alguns dos colegas da Comissão de Direitos Humanos, exigindo uma maior coerência entre a nossa atuação e os valores que preconizamos, porque de outra forma passaremos a ser absolutamente ineficientes e não nos distinguiremos de outros atores geopolíticos. É preciso, a diferença também se faz por aí, por uma afirmação mais clara dos nossos valores. Cooperação, sim, mas cooperação orientada pela defesa e pelo respeito pelos direitos humanos. Mas é um caminho cada vez mais difícil? É um caminho cada vez mais difícil no momento em que a disputa das áreas de influência começa a ser cada vez maior e ainda hoje, ao abrir os jornais, pude ver algumas ações de diferentes países, inclusive da Ucrânia, numa conversação iniciada ontem com o governo moçambicano, que ainda não é conclusiva, mas já há um abrir de portas, e outros players que se vão posicionando, e neste caso, no caso da Ucrânia, não é propriamente concorrente da União Europeia, mas nem na defesa dos valores, mas há aqui diversos players que se vão colocando em terreno, há uma grande disputa das esferas de influência junto do continente africano e isto cria aqui uma contenção do espaço de intervenção. Embora eu defenda que não nos devemos conter diante destas dificuldades. Isto exige maior imaginação, maior empenho e maior intervenção. Não um recuo naquilo que deve ser algo em que devemos ser absolutamente intransigentes, que é a defesa dos direitos humanos e a defesa do desenvolvimento. Ativistas em Angola, muito obrigada. Ativistas em Angola também têm chamado a atenção para o desrespeito que vem acontecendo no país de diversas formas, desde logo pelo respeito, pelo acesso aos serviços de saúde, de educação, também o preço dos custos, começam também por aí, o preço dos bens essenciais, começa também por aí o cumprimento desta agenda de direitos humanos, certamente. Boa tarde, Fernando Pacheco, fundador da ADRA, Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, presidente também de várias organizações da sociedade civil. Fernando, como é que sentem aí também esta ligação de Angola com a União Europeia? Angola, um país muito próximo, com grande influência de um outro player internacional, a China. Boa tarde, saúdo todos os participantes e agradeço à RDP África o convite que me foi feito. Na realidade, deixe-me dizer o seguinte, em Angola nós estamos a viver uma situação de regressão dos direitos cívicos e políticos, e económicos e sociais de uma forma muito intensa a partir do final da Guerra Civil, a partir de 2002. Isso coincidiu com o início da colaboração financeira com a República Popular da China. Infelizmente, é sabido por todos que essa colaboração, do ponto de vista financeiro, foi muito gravosa para Angola e muito pouco auspiciosa para os cidadãos em geral. Permitiu o enriquecimento ilícito de muita gente. Durante muitos anos houve segmentos da sociedade angolana que denunciaram o que se estava a passar, mas infelizmente não nos deram ouvidos. E quando eu digo não nos deram ouvidos, é evidente que
eu não estou a colocar o ónus deste problema no Parlamento Europeu ou nos países europeus do modo geral. Na minha leitura, a principal responsabilidade tem que ser sempre sacada a nós, os angolanos, quer em termos dos poderes instituídos, quer em termos da sociedade civil. É verdade, eu gostaria de referir aqui uns 2 ou 3 aspectos que me parecem importantes. Hoje a situação não está ainda mais difícil porque, de facto, a presença chinesa em Angola tem sido utilizada por cidadãos chineses, por empresários chineses, por empreendedores chineses, como quisermos chamar, para introduzir em Angola formas de encarar os problemas económicos de um ponto de vista diferente daquilo que tem sido o modo de ver e de ajudar por parte dos países europeus. Eu gostaria de ser muito claro relativamente àquilo que eu estou a dizer. Eu lembro-me de no princípio deste século ter participado em algumas conferências em Lisboa, onde se discutia o facto de a África representar naquela altura 2% do comércio mundial. E eu procurei, na medida das minhas possibilidades, chamar a atenção para a necessidade de a Europa olhar para esta questão de maneira diferente. Ora, como dizem os militares, o espaço vazio é sempre ocupado pelo inimigo. Não quero com isso dizer que os chineses são o inimigo, mas de facto o que os chineses fizeram foi introduzir tecnologia simples através dos telemóveis, através das motorizadas, de meios de transporte com 3 rodas, de geradores de energia elétrica, quer dizer, pequenas coisas que são baratas e que estão ao alcance da população. E isso contribui para que o sentimento dos cidadãos em relação à relação com a China, prefiro dizer relação e não utilizar outra palavra, não seja tão antipática como poderia ser pelos danos causados pelo descaminho que houve relativamente aos empréstimos. Com isto tudo eu quero dizer que a Europa precisa de olhar para a África com outro tipo de olhos. Não pode, de modo algum, continuar a pensar que se podem reproduzir as regras, os princípios, etc., sem adaptações. Eu, de modo algum, estou a negar a universalidade dos direitos humanos. Eu acho que sim, que são universais, mas há determinados aspectos que é preciso ter em conta para que haja eficácia e eficiência na aplicação destes direitos. Dito isto, queria apenas acrescentar que realmente neste panorama, com este contexto, não podemos deixar de apontar o dedo ao modo como o governo angolano tem vindo a cercear quer os direitos cívicos e políticos,
quer os económicos e sociais, criando uma situação extremamente difícil à população em geral. Os índices estão aí, a maior parte dos índices estão em regressão, a própria esperança de vida diminuiu, não muito, mas diminuiu nos últimos 3, 4 anos e nós angolanos olhamos para tudo isto com uma certa impotência, porque nós vivemos num regime que não é tão mau como o que está a acontecer na Guiné-Bissau, mas não nos podemos esquecer que o nosso regime político atual é pluripartidário de jure, mas é monopartidário de facto. E isso dificulta imenso a promoção e a defesa dos direitos humanos. Fernando Pacheco, investigador angolano, fundador da ADRA, que trabalha também tanto com as comunidades rurais e nesse tema fundamental também para o mundo e especificamente para a África e para a Angola, o ambiente. Fátima, é talvez o momento para se juntar a nós também nesta troca de ideias. Como é que comenta o que o Fernando acaba de dizer, este retrocesso? Houve também um retrocesso na agenda de ajuda ao desenvolvimento, de apoio ao desenvolvimento da União Europeia, especificamente? Nas últimas décadas está envolvida há muito tempo neste trabalho. Olá a todos que estão do outro lado. Olá, Paula. Eu acho que é um retrocesso nas nossas próprias sociedades. Ou seja, se eu imaginasse há 10 anos atrás que iria ter uma extrema-direita retrógrada, xenófoba, racista no Parlamento português, misógina, eu diria que estávamos a sonhar, que isso não acontecia connosco, isso era uma coisa de outras latitudes, não é? E, portanto, eu acho que o retrocesso é um retrocesso civilizacional, eu diria, que atravessa, que é transversal a toda a Europa, a todo o mundo, não é? E isto eu acho que é muito preocupante, porque depois isto cria situações de alguma hipocrisia na argumentação. Não se critica a violação de direitos humanos ali, porque depois a China não sei o quê. Não é porque não. E de facto, eu acho que começa a haver aqui, ao nível da União Europeia e ao nível de Portugal, e este silêncio de Portugal em relação ao que se passa na Guiné-Bissau das autoridades portuguesas é uma coisa absolutamente ensurdecedora para os guineenses, imagino, como é ensurdecedora para muitos portugueses. É um silêncio agora, porque vai bem além disso, não é? São recebidas, os dignitários são recebidos. É mais do que silêncio. Há um silêncio perante estas situações, ao mesmo tempo que há um favorecimento de condições de legitimação de um regime que está a fazer estas barbaridades. E, portanto, eu penso que neste momento se começa a colocar, e o Parlamento Europeu, acho que isto queria referir expressamente aqui o Parlamento Europeu, acho que tem que ser um espaço, tem que mudar, como os Parlamentos Nacionais, mas o Parlamento Europeu que neste momento vamos eleger, acho que tem que mudar, porque tem que ser um fator de legitimidade do discurso dos direitos humanos, um fator de legitimação do discurso dos direitos humanos. Senão, porque vai distinguir a União Europeia dos outros blocos. Senão vai distinguir, porque é assim, temos a questão do discurso dos direitos, mas ao mesmo tempo, a Paula falou um bocadinho aí no Pacto das Migrações. A União Europeia, países da União Europeia estão a fazer tráfico de migrantes. A Itália está a fazer tráfico de migrantes com a Albânia. O Reino Unido já não está na União Europeia, mas está a fazer tráfico de migrantes com o Ruanda. Isto é na Europa. A Europa em que nós vivemos, de que somos cidadãos, não é? Ao mesmo tempo que há o silêncio, não é? E, portanto, isto cria aqui um desafio que é um desafio coletivo, civilizacional, de gente que se preocupa e que não se conforma com estas regressões de que o Fernando estava a falar e que não se conforma de receber durante a noite no telemóvel fotografias de pessoas torturadas na Guiné-Bissau. Não me conformo com isso. E, portanto... E ninguém comenta. E ninguém comenta. Se são passadas
são passadas as fotografias por aqui também em Portugal, não é? E não se comenta, não é? E, portanto, eu acho que estamos a viver um período que é um período de discussão de valores, não é? Em que nós temos que assumir a questão, quer dizer, isto é uma questão de valores e, como tal, nós não podemos aceitar. Eu, por exemplo, fiquei extremamente chocada quando ouço um Presidente da Assembleia da República considerar que é normal que um deputado possa insultar outros deputados, possa... Isso está em discussão. A Conferência de Líderes já chegou a uma conclusão. Vão ser mas chamados constitucionalistas. Mas, pronto, efetivamente, foi uma tomada de posição, não é? É uma pode ou não pode? Pode ou não pode. É assim, a nossa liberdade termina quando começa a liberdade dos outros. E o respeito e a dignidade dos outros. Eu acho que isto é uma das questões que se coloca muito hoje nesta questão das relações sociais e nas relações entre os continentes, entre os países. É a questão do respeito pela dignidade das pessoas, não é? Aproveito talvez para a doutora Isabel Santos já tinha dito aqui que o Parlamento tem que agir de uma forma diferente, também adaptar-se a estes novos... Da ação da Comissão e do Conselho. O Parlamento tem sido muito veemente na defesa dos direitos humanos. Claro, é evidente que o Parlamento é uma voz plural. E nessa pluralidade de uma só voz, que é polífona, há diferentes posicionamentos. Agora que, se olharmos para o conjunto das instituições europeias, o Parlamento tem sido, de facto, a linha da frente no combate em defesa dos direitos humanos? Tem. E operacionalizar é mais difícil, não é? Uma vez que há uma direção-geral também das parcerias institucionais, toda é também complexa a estrutura. A operacionalização não está no lado do poder legislativo, não é? A operacionalização está no lado do poder executivo. Mas na nossa ação de fiscalização, no nosso acompanhamento legislativo, no levantamento até de urgências, do que nós chamamos de urgências, que são os espaços de debate que existem nas sessões plenárias para que se discutam questões de direitos humanos, o Parlamento tem sido ativíssimo. O Parlamento tem sido muito ativo nesta matéria. Num trabalho que talvez não seja, não chegue tão bem aos cidadãos comuns da União. Não chega tão bem aos cidadãos e muitas das vezes não tem a tradução prática que deveria ter. Isso sim, através da ação da própria Comissão e do Conselho. Mas queria também aqui fazer algumas notas. Há de facto uma regressão em matéria de democracia e direitos humanos, uma regressão, como muito bem aqui foi dito, uma regressão que é uma regressão global e que nos deve convocar a todos num sobressalto cívico em defesa dos direitos humanos e da democracia no mundo, não é? E não olharmos só para a nossa realidade, só para o nosso contexto, temos que olhar de uma forma global e dizer também que temos que ser bem mais assertivos. E quando me dizem, pois, as parcerias com a China, as parcerias com a Rússia não implicam tanto estas questões de direitos humanos e são muito ativos em disponibilizar de recursos, e eu gosto sempre de chamar a atenção que isso tem uma fatura e que estes países têm sempre uma ação predatória sobre as matérias-primas, sobre os recursos naturais, sem nunca olharem para a questão dos direitos humanos, para olharem para a questão dos cidadãos desses países. Há também críticas de organizações da sociedade civil e de cidadãos, sobretudo dos países receptores desta ajuda, face a tratados que são assinados, a acordos, nomeadamente na questão na questão das pescas, como aconteceu agora também recentemente, novamente com a Guiné-Bissau. Se permite-me. Com certeza. Fernando, desculpe. Sim, por favor. Não, eu gostaria só de dizer algo à deputada Isabel Santos.
Sem induz para não haver confusões. Sim. Recuei a tempo. Não, eu estou completamente de acordo, longe de mim defender aquilo que os chineses e os russos fazem em África em termos de depredação dos recursos e do ambiente. Isso é verdade. Mas isso não implica que não possa haver. Estou a falar aqui fundamentalmente dos cidadãos chineses que vivem em Angola, que têm tido um papel importante, como eu já referi. Mas o que eu gostaria. A nota que eu gostaria de. Diplomacia chinesa também. Deixe-me só acabar, por favor. A nota que eu queria referir é que quando a Isabel diz os russos e os chineses fazem. Bom, nós temos neste momento um problema sério com a exploração com a possibilidade de exploração de terras raras na província do Ambo, e é uma empresa europeia. Sim, é uma empresa europeia temos que estar atentos também, e não é só em Angola, também noutros países temos que estar muito atentos. Evidente. Por isso é que é importante chamar a atenção para esse facto. É que as empresas europeias também não são nenhumas santas relativamente à questão dos recursos. São empresas, procuram lucro, não é, Fernando? São empresas, procuram o lucro e temos que estar atentos, ser exigentes e denunciar. É muito importante a denúncia nestes casos. O acompanhamento também e uma sociedade civil forte também, não é? A tónica apenas nos chineses. Os chineses sim, mas também os europeus fazem exatamente a mesma coisa. Fátima, eu quando falo em questão à China, à Rússia e à União Europeia, falo na questão da cooperação entre Estados ou entre blocos de Estados. Não estou a falar da questão mais tem mais a ver com o investimento das empresas, que tem que ser acompanhado, tem que ser monitorizado. E mesmo a cooperação que decorre entre Estados e entre blocos tem que ser monitorizada nesta dimensão dos direitos humanos, do cumprimento das regras ambientais, etc., porque muitas vezes os acordos são por si muito bonitos, mas a implementação por vezes traz muitas entorces, como neste caso de que falávamos ainda há pouco, dos acordos que estão a ser estabelecidos em matéria de imigração. É evidente que tem que haver muita fiscalização, muita denúncia e muita ação direta nesta matéria. Fátima, queria acrescentar algo. Queria. Eu acho que estamos num momento de tentar também encontrar caminhos para a frente, não é? Não podemos ficar maniatados. Acho que passámos aí por um balde de água fria muito grande nos últimos anos, e eu acho que agora temos que reagir. E o reagir é pensar o que é que há para mudar. E quando a Isabel diz que o Parlamento tem um papel muito diferente do que tem a Comissão e que se preocupa e que intervém no domínio dos direitos humanos, eu reconheço, isso é verdade. Mas penso que era importante que o Parlamento se empoderasse também, no sentido de provocar algumas mudanças no comportamento da Comissão e das delegações. Porque não chega o Parlamento a fazer um magnífico relatório sobre a situação de direitos humanos no Ruanda, por exemplo, mas depois não ter capacidade de influenciar a Comissão e as delegações e os Estados-membros a mudarem o seu comportamento em relação ao regime do Ruanda. O mesmo acontece com a Guiné-Bissau ou com muitos outros países. E, portanto, há aqui um papel que tem que ser incentivado de monitoria dos Parlamentos Nacionais e do Parlamento Europeu sobre os Estados-membros e o Estado Europeu, digamos assim. Há aqui uma questão de monitoria, mas isto precisa de ter aqui duas componentes que me parecem que são, provavelmente, que podem criar alguma diferença. Uma é ir aos sítios, ou seja, não fazer os relatórios todos em Estrasburgo, em Bruxelas, tentar o mais possível ir aos sítios. Por exemplo, alguém do Parlamento, o Parlamento Europeu, neste momento, mandar uma missão à Guiné-Bissau, eu acho que faria mais diferença do que faria não sei quantas declarações que pudessem fazer. A simples ida de alguém, não é? De alguém do Parlamento Europeu. Portanto, ir aos sítios. Fica um desafio.
ir aos desafios, ir aos sítios, não se ficar pelos relatórios. Eu sei que os relatórios são bem feitos, não é? E não estou a pôr em causa, mas estou a pôr a questão da presença física, do ir e ouvir, que é a segunda questão, não é? Porque muita da informação que circula nas delegações, que circula na Comissão, é informação dos Estados, é informação das instituições, que muitas vezes são elas as violadoras, ou na maior parte dos casos são elas as violadoras. Portanto, é ir aos sítios e ouvir os cidadãos, ouvir as organizações, ouvir a sociedade civil. E depois ser coerente, que é a terceira coisa. Porque eu lembro-me quando houve um golpe de Estado na Guiné em 2012, foi na altura o Boubacar, pouco depois da abertura da Casa dos Direitos. Já vamos lá, porque também temos de falar de coisas positivas, e elas existem, muitas. Poucos meses, um mês e pouco depois da abertura da Casa dos Direitos da Guiné-Bissau, houve um golpe de Estado. A União Europeia teve uma posição de, por exemplo, reter as receitas dos fundos da pesca, das licenças da pesca, porque estava em causa o problema do Estado de Direito, estava em causa o problema dos direitos humanos na Guiné-Bissau, estava em causa uma série de valores muito importantes para a cooperação europeia. E uma forma de pressionar e de intervir foi reter esses valores das licenças das pescas. Neste momento eu vi na imprensa angolana, não foi na portuguesa, nem foi na guineense, mas foi na imprensa angolana um dia destes que estavam a ser libertados novamente os milhões dos acordos de pesca com a Guiné-Bissau, exatamente neste momento, nesta altura em que isto está a acontecer. E, portanto, há aqui uma incoerência absoluta, ou seja, parece que há aqui uma esquizofrenia entre instituições diversas da União Europeia, dos Estados-membros. E eu penso que em Portugal se passa um pouco a mesma coisa. Estamos todos como antes quartel-general em Abrantes, como se tudo isto estivesse na maior das normalidades, não é? Apesar de tudo, e nestas relações entre a União Europeia, antes a Comunidade Europeia e os países, há muitos êxitos, não é? Não temos tempo para destacá-los todos aqui, em processos que são sempre, pelo que nos dizem, muito complexos, e também algumas críticas ao tempo dos projetos que muitas vezes não são contínuos, e eu voltava talvez a Bissau, à Casa dos Direitos, essa casa baixinha, azul, que já foi uma prisão junto à Mura, em Bissau Velho, onde ontem algumas pessoas que foram impedidas de se manifestar em frente às instalações das Nações Unidas acenderam velas e exigiram a libertação daqueles a que já chamam os detidos do 18 de maio. A Casa dos Direitos é um exemplo do que pode fazer, e estamos prestes a acabar, o que pode fazer também esta cooperação. Por acaso, com muito poucos fundos, conseguiram montar uma casa que, na verdade, é a casa também da Liga, mas acaba por ser a casa de várias organizações da sociedade civil guineense, em tempos tão conturbados. É isso que a casa também é. É a casa dos direitos e do direito, não é? Do direito de... Com fundos vários, não é? É importante com fundos vários. E não muito significativos, não são bens. Eu diria, os fundos principais são da cooperação portuguesa. Temos que reconhecer isso e afirmá-lo claramente. Mas tem pequenos fundos da Fundação Gulbenkian, de outras instituições. Agora, o que eu acho que a Casa dos Direitos tem e talvez seja isso que é o seu sucesso, é ser uma coisa que é das pessoas, das organizações guineenses, não é da cooperação internacional. É das organizações guineenses. São elas que a protegem, que a cultivam, que a dinamizam. Essa apropriação, não é? E é isso que faz o sucesso da casa e que faz a sua também respeitabilidade e que permite também reforçar a maneira como estas organizações se podem posicionar em relação à cooperação internacional. Porque mostra que é possível, as pessoas têm as competências, as organizações também, e são capazes de cuidar do seu destino e cuidar dos seus direitos. E de ser gente com dignidade, de como ser dizia gente com dignidade.
Agradeço a todos a participação neste debate Direitos Humanos e Desenvolvimento Global, que papel para o Parlamento Europeu, com a eurodeputada Isabel Santos, com Fátima Proença, presidente da ACEP, com Boubacar Touré, presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, com Fernando Pacheco, fundador da ADRA Angola, uma iniciativa à qual a RDP África se associou com muito gosto. Estamos perto das eleições europeias. É importante, sobretudo, que os cidadãos de todos os países votem e que a Europa continue, é o que todos desejamos, afirmar-se como um baluarte dos direitos humanos para se distinguir dos demais blocos neste mundo em convulsão tão preocupante. Muito obrigada, uma boa tarde. Os direitos humanos, o papel da União Europeia e da cooperação europeia e as relações África-Europa. Esta quinta-feira às 4 da tarde, debate na rádio, em direto na RDP África, com a eurodeputada socialista Isabel Santos, o investigador e fundador da ADRA Angola, Fernando Pacheco, o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Boubacar Touré, e a presidente da ACEP, Fátima Proença, num debate moderado pela jornalista Paula Borges. Os direitos humanos, o papel da União Europeia e da cooperação europeia e as relações África-Europa. Uma iniciativa da ACEP, Associação para a Cooperação entre os Povos, em parceria com a RDP África.